Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, nesta noite. Clamo a Ti para que o Teu Espírito Santo fale conosco. Use a minha vida, Senhor, fale através de mim. Senhor, nós abrimos os nossos corações ao Senhor. Nós temos sede de Ti. Nós desejamos aprender do Senhor. E nós queremos, Pai, nessa hora levar cativa a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor desafie as nossas vidas, que a Tua palavra cure corações esta noite, que a Tua palavra alcance situações das nossas vidas, Pai, e venha, Senhor, de encontro àquilo que precisamos ouvir nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. O texto começa dizendo aqui, logo a seguir do quê? Se você ver uns versículos antes, acontece ali a primeira multiplicação de pães e peixes, algo maravilhoso. Jesus alimenta uma multidão, ele multiplica ali um lanche de um garotinho, e algo maravilhoso acontece, as pessoas são alimentadas, a sobra do milagre que Jesus fez naquela tarde, com aquelas pessoas, e logo a seguir disso, Jesus ele dá uma orientação aos seus discípulos, e ele fala: entrem no barco, vão para o outro lado do mar, porque eu vou encontrar com vocês depois, podem ir, depois a gente se vê. E ele vai sozinho à parte para o monte a fim de orar. E é algo muito interessante aqui que nós vemos que os discípulos obedecem. Os discípulos pegam o seu barco e eles vão mar adentro. E Jesus fica ali para orar sozinho. E Jesus quer nos ensinar algo muito importante nisso. Ele quer nos ensinar que nós precisamos ter um tempo de oração sempre. Que nós precisamos ter um tempo de oração sempre. Isso era inegociável para Jesus. Poderiam existir milagres, poderiam existir pessoas curadas, pessoas libertas, mas Jesus sempre se retirava para orar sozinho. Isso nos ensina. Eu quero já começar aqui fazendo um paralelo com as nossas vidas e dizendo para você que se você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz, você precisa ter tempos a sós de oração com Deus. Amém? No meio do nosso dia a dia, no meio da nossa correria, Jesus ele tinha um ministério agitado, ele tinha uma agenda importante, ele tinha pessoas para curar e libertar a todo momento, mas ele fazia questão de tirar um tempo para orar sozinho. É na oração que nós somos edificados, as nossas estacas são firmadas no momento de a sós com Deus, no momento de intimidade com o Senhor, é ali que nós nos fortalecemos para crescermos e vivemos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Amém? Outra coisa interessante aqui, logo de cara, é que os discípulos eles obedecem, eles estão debaixo da obediência, eles entram no barco debaixo de obediência. Jesus falou para eles que eles deveriam ir para a outra margem e eles obedecem. Mas algo acontece ali no meio do caminho, que o versículo 24 diz aqui, que as ondas
açoitavam aquele barco. O barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe de uma coisa? Mesmo debaixo de obediência, mesmo obedecendo à voz de Jesus, aqueles discípulos enfrentaram uma situação complicada, enfrentaram uma situação adversa. E não pense você, não pense eu, que ao obedecermos a Deus, nós viveremos uma vida perfeita, uma vida sem nenhuma dificuldade. Eu não estou aqui para te enganar, meu irmão, mas se você obedecer a Deus, você vai ser abençoado, amém? Mas você vai enfrentar momentos de dificuldades, você vai enfrentar momentos em que as ondas vão querer açoitar o seu barco, e que o vento vai ser contrário na sua vida. Sabe aquela pessoa que às vezes ou às vezes aconteceu nas nossas vidas, quando a gente entregou a vida a Jesus, você pensa, agora vai, e de repente parece que tudo começa a dar errado. Quantos já tiveram essa sensação na sua vida? Às vezes parece que as coisas ficam mais difíceis. Por que será? Eu fico pensando nisso às vezes. E outro dia Deus colocou no meu coração a marginal do Rio Tietê. Nada a ver, né? Mas pensa na marginal. Quando tem uma obra de melhoria, um alargamento, um recapeamento, como fica a marginal? Terrível, com caos, quilômetros de trânsito, luz piscando, cavaletes redirecionando o trânsito. Ou seja, a coisa ao invés de melhorar, piora, temporariamente. Às vezes antes de ser melhor, precisa dar um passinho para trás, piorar, reorganizar, reestruturar, para que depois seja algo melhor. Muitas vezes nas nossas vidas isso acontece. Muitas vezes Deus quer trabalhar algo em nós. Você vem para Jesus, você entrega o seu coração a Jesus, e Deus está com autorização sua mesmo para trabalhar na sua vida. E aí Ele começa a trabalhar. Ele vai construir lá, Ele vai recapear a marginal do seu coração. E às vezes pode parecer que a coisa está piorando, mas é temporário. É um vento contrário que vai passar, porque Deus quer reestruturar a sua vida. Deus quer aperfeiçoar áreas da sua vida. E mesmo você estando na presença de Deus, mesmo você obedecendo ao Senhor, muitas vezes coisas contrárias, situações adversas acontecem para te preparar para algo grande amanhã. Eu preguei sobre isso também esses dias, sobre algo grande amanhã. Mas é sempre assim que Deus faz. Deus quer te reestruturar. Deus quer te preparar para algo que Ele tem, um lugar que Ele tem para a sua vida. Amém? Amém. Quantas vezes o mar é agitado e as ondas elas açoitam o barco e nos enchem de medo, nos enchem de desespero muitas vezes. No versículo, se você ver aqui no versículo 26, os discípulos, ao verem Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. Eles acharam que era um fantasma. Quem não acreditava em fantasma, ficou acreditando naquele momento. É um fantasma, mas não era um fantasma. Eu quero te falar uma coisa. Guarda isso no seu coração. Se você está em obediência ao Senhor, podem vir ventos contrários. Pode vir o mar açoitando o seu barco. Pode vir ondas fortes. Podem vir uma situação que pareça uma tragédia na sua vida. Se você está em obediência, eu te garanto, Jesus estará lá com você. Você não vai estar sozinho. Porque no meio de todo aquele caos, lá estava Jesus. Eles nem perceberam que Jesus estava lá. Eles acharam que era um fantasma, mas Jesus estava lá. Porque Deus tem uma aliança com aqueles que obedecem. Deus tem uma aliança com aqueles que rendem a sua vida ao Senhor. Amém? Lá estava Jesus, no meio daquele tumulto todo. Olha o versículo 25 comigo, vamos ler juntos. Eu vou passando de versículo por versículo, porque eu acredito que a gente tenha muitos ensinamentos bons em cada um deles. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Está assim na sua versão, sua Bíblia? Andando por sobre o mar.
Pensa comigo o que é que estava causando aquela dificuldade na vida deles. Era o mar, concorda? As ondas estavam indo contra aquele barco, estavam chacoalhando aquele barco. Eles estavam meio que desesperados naquele momento. E lá vem Jesus, desfilando sobre o mar. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Sem falar uma só palavra, Ele está falando assim: eu estou acima de tudo aquilo que quer destruir a sua vida. Eu estou andando por cima de tudo aquilo que quer afligir você, de tudo aquilo que quer te derrotar, de todo vento contrário, de toda onda que quer açoitar o seu barco, toda dificuldade na sua vida. Eu estou acima, é o que Jesus estava dizendo ali. E Ele vem andando sobre o mar. Pense na sua vida, qual é o mar que muitas vezes quer chacoalhar o seu barco? O que é que quer tirar os seus olhos do Senhor? O que quer fazer você pensar duas vezes: puxa, eu tenho obedecido a Deus, eu tenho ido à igreja, Deus tem feito uma obra na minha vida, e parece que às vezes algumas coisas não estão caminhando, às vezes parece que algumas áreas não estão funcionando na minha vida. A gente se pergunta muitas vezes isso, não é verdade? A gente se pergunta: onde está Deus para esta área da minha vida? Onde está o Senhor neste momento da minha vida? Ele está lá. Ele está lá, mesmo sem você ver. E Ele está querendo nos dizer essa noite que Ele está acima de todas as situações que vêm para te destruir, que vêm para te desanimar. A palavra de Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vencemos com Ele também. Amém? A palavra de Deus nos chama de mais do que vencedores. Mais do que vencedores, não nos chama de vencedores. Vencedor é aquele que vai lá, luta e vence. Mais do que vencedor é aquele que uma pessoa vai lá, luta, vence e dá esse troféu para aquela outra pessoa. Aquele que tem o troféu é mais do que vencedor, porque ele não precisou lutar e ele recebeu aquele troféu, porque alguém lutou por ele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você deve se alegrar por isso. Aleluia. E Jesus não está só apenas acima dos nossos problemas. Ele não está apenas acima das situações que querem nos afligir, mas Ele nos convida, como convidou Pedro ali, e disse: vem. Pedro virou para Jesus e falou: se és tu, mestre, e deixa ir aí com você. E Jesus foi simples e objetivo. Ele falou o quê? Vem comigo, vem caminhar comigo acima desses problemas. Eu ouço Deus me chamar essa noite, e Deus te chamar essa noite, falando para nós assim: vem caminhar comigo, sai desse barco, vem caminhar comigo acima das ondas, vem caminhar comigo acima do mar que quer ir contra a sua vida. Amém? Outra coisa muito legal aqui é que Jesus fala no versículo 27, imediatamente Ele diz para aquelas pessoas: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Você está passando por momentos difíceis na sua vida? Ouça Jesus dizendo para você essa noite: eu estou aqui, não temas, tenha bom ânimo. O que é bom ânimo? É coragem, é ter disposição para encarar a situação de uma outra maneira, é ter coragem, é ter ânimo, é ser positivo, não só no sentido racional da palavra, é saber o Deus a quem nós servimos. No sentido espiritual, é saber que Deus luta por nós, é saber que Deus está lá no meio do mar da nossa vida, é saber que nós não estamos sozinhos, é saber que Deus está conosco e nós podemos ter coragem, podemos ter ânimo, podemos ter descanso no Senhor. Amém? Amém. Sabe, eu tenho descoberto uma coisa aqui, esses dias Deus tem falado muito isso comigo, que Deus não faz aliança com gente fraca, com gente frouxa, com gente que não
tem coragem. Sabia disso? Muitas pessoas na Bíblia, elas se viam menores. Elas se viam como pessoas pequenas, incapacitadas. Mas Deus sempre fez questão de trabalhar no coração delas, para que elas acreditassem que elas têm a força de Deus nelas, de que elas são vencedoras. E aí essa capacidade dentro delas, essa coragem dentro delas, essa fé, esse descanso, essa entrega totalmente nas mãos de Deus, fazia com que Deus fechasse uma aliança com elas. Então, o reino de Deus, ele é feito para os fortes. Diga isso, o reino de Deus é para os fortes. Não vem ser frouxo não, meu irmão. O reino de Deus não é para os frouxos. É tipo tropa de elite. Frouxo pede para sair. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa saber quem você é em Jesus. Jesus pagou um preço muito alto. Muito alto. O sangue dele precioso, derramado lá naquela cruz, sendo que ele era inocente. Cada ferida de Jesus, cada chicotada que ele levou, foi um preço extremamente alto. Para que você olhe para dentro de você hoje e se ache incapacitado. Sabe? Para que você se olhe para a sua situação e ache que ela vai te engolir. Olha aqui, meu irmão, se levante nessa noite. O preço de Jesus foi muito alto. Para que você viva uma vida amedrontado, desesperado, fraco e sem fé. Deus quer te fazer forte esta noite. Deus quer colocar em você uma injeção de ânimo e dizer para você, como ele disse ali para os discípulos: tenha bom ânimo. Não tenha medo. Não tenha medo. Você está tendo corte lá na minha empresa. Deus diz para você, não tenha medo. Sabe, meu filho está com más companhias indo para um caminho errado. Deus diz para você, não tenha medo. Você pode ter uma notícia de doença na sua família, algo que foge dos seus controles. Deus diz para você essa noite, não tenha medo. Eu estou com você. Eu estou com você. No meio dessas ondas, eu estou com você. Sou eu. Tenha coragem. Eu estava lá na viagem do sertão, semana retrasada, lá em Guaribas, no Piauí, e foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer uma peça de teatro ali com os irmãos. Eu não entendo nada de teatro, me puseram no meio da fogueira, mas foi uma bênção, né? Deus abençoou a vida das pessoas. E eu até falei isso para alguns amigos, na hora da luta, eu era o capiroto na peça, vai vendo, o diabo. E eu lutava lá com o divino. O divino lutava comigo e eu perdi, né? Obviamente, na peça, porque Deus sempre ganha. Era isso, a mensagem era essa. Mas aí teve uma hora que o divino foi lá, me acertou, me deu uma espadada, eu caí no chão. E eu só ouvia, né, os menininhos lá, a gente fez uma roda, então as pessoas da cidade estavam numa roda, a gente estava no meio. Aí eu só ouvi os menininhos virando para mim e falando, levante, homem, lute, mate ele, levante. E eu quietinho lá, né, para não dar risada, porque eu tinha morrido, né, mas foi muito engraçado os meninos falando isso. E eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes, eu vou ouvir ainda muitas outras vezes, aqueles meninos falando no meu ouvido, levante, lute, porque aquilo marcou a minha vida, né? São pessoas que a gente deu a nossa vida para estar lá, para falar do amor de Deus, né? Do mais velho ao mais novo. E nessa noite eu queria que você escutasse no seu coração, Deus falando para você, levante, lute, não morra, sabe? Que você possa lembrar disso. No meio da sua dificuldade, eu escutei muitas vezes, e acho que ainda vou escutar muitas outras vezes no meu ouvido, Deus falando para mim através daquele menininho, levante e lute, mate ele. Essa é a vontade de Deus. Você não nasceu para ser um derrotado, amém? Você não nasceu para ficar ali assistindo as promessas e isso nunca acontecer na sua vida, sabe? Deus está com você, no meio das ondas, no meio das dificuldades, amém? Pedro era um cara meio irracional às vezes,
Se você conhece a Bíblia, você sabe que Pedro ele era espontâneo. Ele falava o que vinha na cabeça dele para falar. Ele não pensava muito não filtrava muito não. Conhece alguém assim? Deixa para lá. Pedro era assim. E tanto que muitas vezes a gente vê na Bíblia, Jesus ele falava, quem as pessoas dizem que eu sou? E um falava, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Pedro disse assim, pois eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus ficou surpreso com aquilo. Jesus falou assim, você falou muito bem. Na verdade isso não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Ele teve a ousadia para falar, muitas vezes. Mas talvez metade, 50% ele acertou e 50% ele errou, digamos assim. Mas ele foi um cara com muita iniciativa, né? Depois, no minuto seguinte, Jesus falou, mas é necessário que eu entregue a minha vida por vocês. E Pedro, mesmo Pedro disse para ele, não Jesus, ninguém jamais vai te matar, nós não vamos deixar isso acontecer. E aí Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Porque esse é o plano de Deus, era que ele entregasse a vida. Então o mesmo Pedro falou algo contrário ao plano de Deus, sabe? Ele foi impulsivo, ele foi muitas vezes assim, de falar rápido. Os soldados, os servos do sumo sacerdote foram lá para prender Jesus. E aí Pedro não entendia nada de espada, mas ele pegou a espada do soldado lá e cortou a orelha dele. Acho que ele estava mirando a cabeça, mas ele cortou só a orelha. Tão ruim que ele era na espada. E Jesus falou para ele, não Pedro, guarda essa espada aí. Nós não devemos fazer isso. Jesus ainda lá, naquele momento de dor, ele pega a orelha, ele cola a orelha, faz um milagre ali, naquele rapaz chamado Malco. Mas você vê Pedro, sempre participativo. Pedro querendo acertar, querendo ajudar, né? Talvez ali na sua falta de experiência, mas ele querendo falar, querendo participar, querendo ajudar. Sabe, podem falar o que for de Pedro, mas ele foi o único homem que a Bíblia diz que andou sobre as águas. Já parou para pensar nisso? A ousadia de Pedro em dizer, sem pensar, Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande ir ter aí contigo. Essa ousadia fez com que Jesus falasse, então vem. Aí ficou aquela coisa, tipo, quando você fala para alguém, duvido. Já aconteceu isso? Né? Você quer falar para alguém, ó, preciso de um favor, ó, duvido você me trazer um copo de água. Isso mexe, né, com a pessoa, duvida, vai fazer. E foi como se Jesus dissesse para ele, então vem. Não é você que quer vir? Então vem. E aí ele foi. Isso me mostra que nós devemos ter ousadia. Diga, ousadia. Ousadia de obedecer à voz de Deus. Ousadia de se encontrar com Deus. Não importa a situação. Não importa. Lembra de Jesus? Jesus estava no meio de milagres. No meio de um ministério de milagres. Acabou a multiplicação dos peixes agora. O que ele fez? Ele foi se encontrar com o Pai. Ele foi retirar-se das pessoas e passar um tempo a sós com Deus em oração. Pedro estava no meio num oposto, ele estava numa situação ruim, ele estava no meio de um mar agitado, mas ele foi se encontrar com Jesus. Isso me ensina que no vale, ou na montanha, na bênção, ou na dificuldade, tem uma coisa que eu e você não podemos deixar, é de nos encontrarmos com Jesus. Não deixe nada te roubar, não deixe a correria te roubar, não deixe nada matar o seu relacionamento e a sua comunhão com Jesus. Amém? Amém. E Pedro foi lá, andou sobre as águas. Olha que maravilha. Ele estava com medo uns minutos atrás, junto com os outros, por causa da água. E aí daqui a pouco ele está lá andando e pisando em cima das águas. Meu irmão, Deus quer nos levar para este lugar. Deus quer te tirar de um lugar de medo, aonde você passa a andar por cima daquela situação, por cima daquela dificuldade.
Amém? Agora veja aqui, Pedro teve que sair do barco. Sempre há algo que nós podemos fazer. Sempre há algo que depende de nós. Só Jesus falar vem, não resolve nada. Não é verdade? Jesus deu uma palavra. O que fazemos com as palavras que Jesus nos dá? O que fazemos com a palavra, com uma visão, com um sonho, com uma promessa que Deus nos dá? O que a gente faz? Esse é o segredo. Pedro desceu do barco. Descendo do barco, ele andou sobre as águas. Você tem palavras de Deus aqui a todo momento. Você lê a tua palavra, a sua Bíblia, Deus fala com você. Você escuta pregações, Deus fala com você. Você vem à igreja, vai numa reunião de um grupo pequeno e Deus fala com você. O que você tem feito com essas palavras que Deus tem enchido o teu coração? Meu irmão, confie. Confie e dê passos. Obedeça. Caminhe em direção àquilo que Deus falar com você. Do mesmo jeito que os discípulos obedeceram, tirando o barco de um lado e indo para o outro, Pedro obedeceu ao Senhor, saindo do seu barco e andando sobre as águas. Com certeza, Deus nos ensina aqui que há algo que eu e você podemos fazer. Há algo que depende de nós e não de Deus. Há algo que se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Deus fala, vem. E aí? Se você ficar sentadinho, nada vai acontecer. Você recebe essa palavra? Pense na sua vida o que Deus tem falado com você. Coisas para você fazer, coisas para você deixar de fazer, lugares para ir, pessoas para falar, passos a fazer, áreas para organizar e corrigir, novos negócios a fazer. Deus está falando, vem. Deus está falando, vem. Vem, eu quero te tirar dessa situação ruim. Eu quero te tirar desse medo das ondas, do mar. Vem para cá, Pedro. Pula para fora desse barco. Não tinha lugar ali mais inseguro do que fora do barco. Humanamente falando. Não tinha um lugar mais horrível para se estar do que fora do barco. No meio daquela confusão toda. Mas eu vou te dizer uma coisa, não há um lugar mais seguro do que estar, senão debaixo de uma palavra que Deus te deu. A palavra de Deus diz que aquele que nos chama, Ele é fiel para cumprir. Aquele que completou a boa obra, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel para aperfeiçoá-la a cada dia. O quanto você confia em Deus para sair do seu barco e andar no meio das águas? Confie no Senhor. Confie no Senhor. E eu vou te falar uma coisa, a caminhada com Jesus ela é crescente. A caminhada com Jesus ela é ascendente, posso dizer isso. Você vai confiando em Deus e Deus vai te dando coisas maiores. Você vai sendo fiel no pouco e Deus vai te colocando sobre coisas maiores. E você vai sendo fiel nas coisas maiores e Ele vai te colocando sobre novos desafios ainda. Pedro estava andando sobre as águas. Uau! Ele estava andando sobre as águas. Impossível, mas ele estava andando, ele estava vivendo isso. E daqui a pouco, a palavra de Deus diz, versículo 30, que reparando, porém, no vento. Espera aí. O problema não era mais o mar. Agora era o vento. Ele já estava num outro nível. Ele já tinha vencido o mar. A água já estava debaixo dos pés dele. Mas agora, ele começou a reparar no vento. Que já estava acima do mar. Batendo na cara dele, aquele vento. Era um novo desafio para a vida de Pedro. Está comigo? E o que aconteceu ali? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Talvez Deus tenha feito algo na sua vida e você mentia antes, você não mente mais.
Amém. Você já passou por esse mar, você já está pisando nessa água. E aí vem algo novo para Deus fazer na sua vida. E às vezes as coisas novas nos dão medo, não é verdade? Você vive uma vida de santidade, você está andando sobre as águas, você alcançou aquilo, você está vivendo isso. E aí daqui a pouco Deus te coloca um novo desafio. De repente algo que você tem que crer e orar contra um impossível, alguma situação que afligiu sua casa, entrou na sua família sem você esperar. E você precisa lutar contra aquilo e vencer aquilo. Isso talvez nos dá medo. Isso às vezes nos angustia. Mas o segredo, diga assim, o segredo é olhar para Jesus. Porque Pedro, ele reparou na força do vento, ele olhou para o vento. Algumas versões dizem que ele olhou para o vento, né? O vento não dá para ver, mas ele ficou meio assim, tirou os olhos de Jesus. Ele ficou reparando no ambiente, sentindo a força do vento. E isso fez com que ele afundasse. Ele não só teve medo do vento, mas ele começou a afundar no mar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, escute bem, quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente não apenas deixa de viver, deixa de vencer aquela dificuldade que estamos vencendo, naquele momento, mas muitas vezes o diabo nos coloca para baixo daquilo que a gente já tinha alcançado antes. Está me entendendo? Por isso que é importante nós olharmos para Jesus. A caminhada com Deus é crescente. A caminhada com Deus é crescente. Não pense você porque você alcançou algo com Deus, que você nunca mais vai sofrer naquilo. Nós dependemos do Senhor o tempo todo. O diabo trabalha muito na nossa autoconfiança. Quando a pessoa se acha bom em algo. Judas era bom com finanças. Tanto que ele era o tesoureiro de Jesus. Mas foi naquilo que ele caiu. Ele foi vendido por algumas moedas para trair e entregar Jesus. Sabe, o diabo trabalha com a nossa autoconfiança. Ousadia e fé em Deus é diferente de autoconfiança. É diferente. Hoje em dia a gente escuta muito falar sobre autoconfiança. Não caia nesse erro de achar que você é bom o suficiente sozinho. Não. Nós dependemos de Deus. A nossa vida é um sopro que passa. Não é verdade? Se Deus tirar o nosso fôlego de ar, acabou tudo. Nós dependemos do Senhor. E nós somos poderosos nessa terra. Nós somos vencedores, mas tudo isso em Cristo. Diga, em Cristo. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Dependa do Senhor a cada dia. Até naquilo que você já conquistou. Até naquilo que você já aprendeu. Até em situações que Deus já moldou a sua vida. Amém? Amém. E algo muito, muito importante, que sempre acontece. Versículo 31. Ele começou a afundar, né? Versículo 30, e ele gritou, salva-me, Senhor. Aí voltou a olhar para Jesus, né? Quando já estava com a água subindo no corpo dele. Falou, me salva, Jesus. Esqueceu até o vento. Parece a gente, né? Quando a água sobe, a gente grita para Jesus. Mas graças a Deus que o Senhor sempre nos salva. Amém? Eu ia contar uma piada muito ruim, mas não vou não. Glória a Deus que a gente pensa às vezes, né? Mas, quero te dizer algo. Jesus salva. Jesus salva. Não importa se a sua situação. Versículo 31. E prontamente, diga prontamente. Prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou-o, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Algumas pessoas acham que Jesus deu uma dura nele. Eu sinto Jesus falando com amor. Olha aqui, Pedrão. Ô, meu amigo.
Precisa aumentar essa fé aí. E aí eles foram juntos para o barco. Eu quero te falar uma coisa, não importa o quão afundado você esteja essa noite, não importa alguma coisa ruim na sua vida que tenha te colocado para baixo, alguma situação que tenha batido em você, alguma onda do mar que tenha afligido você, Jesus está aqui para te salvar. Glória a Deus por isso. Jesus está aqui para te salvar essa noite. Ele sempre prontamente estende a sua mão para nós e nos abençoa. Sabe, a distância de toda a solução que você precisa. Alguém disse certa vez, a maior distância entre você e Deus, entre você e a solução que você precisa, é do seu joelho ao chão. O que a pessoa quis dizer com isso? Dobrar o joelho e orar. Clamar a Deus. Ou gritar, fazer que nem Pedro fez mesmo. Senhor, me salva. Né? Ele não tinha muitas formalidades com Deus. Ele era ousado, a gente viu, ele era espontâneo. Ele disse, Senhor, me salva. Ele não ficou pensando naquela orou Altíssimo, Senhor. Não, me salva, socorro, estou afundando. E Jesus prontamente estendeu a mão e o tirou daquela situação. Eu posso te falar isso. Deus quer dar a você e a mim novas experiências com Ele. Que serão frutos do quê? De obediência. E não pense você que por obedecer você vai estar livre de ventos contrários. Muitas vezes mesmo obedecendo, sendo fiel a Deus, você vai passar por ventos contrários. Mas lá no meio desses ventos contrários, Jesus vai estar lá com você. Amém? Então você vai passar por isso. E Deus quer te fazer andar sobre as águas. Deus quer te fazer andar sobre aquilo que vem contra você. O diabo vem por um caminho contra as nossas vidas, muitas vezes, né? Muitas vezes, bicho teimoso. Mas a palavra de Deus nos promete que por 7 caminhos ele vai fugir. Então, você tem que ser forte, firme, posicionado diante de Deus. Sabendo que sozinho você não pode nada, mas em Cristo você pode todas as coisas. Porque Ele te fortalece, porque Ele te aperfeiçoa, porque Ele abençoa você. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho. Eu queria fazer uma oração com você. E eu não sei que parte da vida você está. Se você está na parte dos milagres, como Jesus estava. E se estiver tudo bem, ore. Faça como Jesus. Saia do meio de todo mundo. Tenha tempo a sós com Deus. Nunca ache que você é bom o suficiente só porque milagres aconteceram. Ou talvez você esteja naquela fase aonde as ondas estão abatendo o seu barco. Saiba que Deus está com você, mesmo que pareça que Ele não está lá. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero te convidar a fazer isso. Deus está aqui essa noite. E essa palavra veio somente para nos lembrar do quão amoroso Deus é, do quão poderoso Ele é. E por mais que às vezes as situações da vida te digam que você vai morrer, por mais que as situações da vida te digam que acabou, não acabou. Jesus está aqui, Jesus está no meio dessa situação da sua vida, e Ele está andando por cima dela, e te dizendo, vem andar comigo, vem andar comigo, vem ser vencedor junto comigo, vem pisar em cima dessa água que quer te derrubar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar nas nossas vidas. Amém? Você pode se levantar? Ore, coloque diante do Senhor a sua vida. Diga para Ele que você confia nele. Diga para Ele, se você tem algo para colocar em oração diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer conhecidas diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas necessidades. O que está talvez afligindo o seu coração? Coloque isso diante do Senhor. Jogue no altar e deixa aqui essa noite. Vá para casa tranquilo, vá para casa despreocupado. Amém? Vamos fazer isso? Senhor, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós queremos dedicar ao Senhor, Pai, as nossas vidas, Senhor. Nós queremos dizer que entendemos esta palavra, Pai. Muitas vezes as situações vêm contra nós. Muitas vezes
Ondas vêm contra o barco das nossas vidas, preocupações, más notícias, situações inesperadas, enfim, dificuldades, sabe, Senhor, onde nós nos sentimos incapazes, onde parece que nós vamos morrer, onde parece que essas situações vão dominar a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos dizer que confiamos em Ti, nós descansamos no Senhor, nós queremos dizer que reconhecemos que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos, nós não queremos deixar jamais o lugar de oração, não queremos deixar de nos encontrar contigo, seja no meio de milagres, ou seja no meio de um mar avassalador. Nós queremos nos encontrar com Jesus, nós queremos ter comunhão contigo, Pai, e nessa noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti aquilo que preocupa as nossas vidas, aquilo que vem contra as nossas vidas, Pai, porque sabemos que não precisamos temer, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor nos garante a vitória, sabemos, Pai, que o Senhor é fiel, Pai, para nos sustentar acima dos problemas, Pai. O que nós precisamos fazer é olharmos para o Senhor, e nessa noite nós queremos dizer que olhamos para Ti, olhamos para o Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, nós não queremos desviar os nossos olhos do Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor. Se o Senhor nos deu uma palavra, o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo lembre os meus irmãos aqui esta hora, Senhor, de palavras, de promessas, Senhor, de coisas que o Senhor já colocou no coração deles, e que eles possam pegar essa palavra e sair do barco, sair da zona de conforto e dar passos em direção a esta palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite, que os meus irmãos saiam daqui fortalecidos, Pai, que eles não retrocedam, que eles não voltem, que eles não diminuam naquilo que eles já venceram, que eles já aprenderam, Pai, que eles possam caminhar sobre as águas, e que eles possam enfrentar os ventos, que eles possam enfrentar novos desafios, e vencer os novos desafios também, e nunca retroceder, e nunca voltar atrás, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém aqui essa noite, Pai, clamando e dizendo: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, essa situação está me matando, está difícil, está tirando as minhas forças, Senhor Jesus, envia, Pai, a Tua boa mão e salva essa vida essa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, enxergar a Tua salvação para as nossas vidas, que nós possamos crer, receber de Ti e descansar num Deus que sabe tudo de nós, num Deus que sempre está disposto a nos abençoar, a nos salvar, Deus que não tem a sua mão encolhida, mas está estendida, pronta para nos abençoar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Você recebe essa palavra? Deus tem vitória para você, Deus quer fazer você andar sobre as águas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore pelo que Ele já está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Agradeça porque Ele nunca te deixa sozinho, aleluia. Está aflito, com o seu coração aflito, você quer receber uma oração, eu queria que você saísse do seu lugar para a gente orar por você. Talvez você esteja aflito, sabe? Se você é essa pessoa, não vai embora, sabe, sem receber essa oração. A gente quer orar por você, tá? Deus é paz. A palavra de Deus diz que a paz do Senhor excede todo o entendimento, que ela vai acima de todas as situações contrárias, sabe? A paz do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. Chega aqui bem pertinho para a gente orar. Deus, Ele quer acalmar o seu coração, Ele quer confirmar coisas que às vezes você está com dúvida, sabe? Ele quer realmente
te abraçar e dizer: você é o meu filho, minha filha especial, eu te amo, eu tenho sonhos maravilhosos para você. Não fica assim, não fica preocupado. Deus tem bons pensamentos. Jeremias 29:11 diz que Ele tem bons pensamentos sobre nós, pensamentos de paz, não de mal, para nos dar uma esperança, para nos dar um futuro. Sabe, não saia deste lugar aflito. Junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Nós queremos orar todos juntos aqui. Deus tem paz sobre a sua vida. Ele vai acalmar as ondas que estão afligindo o seu barco. Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Ele vai te dar uma palavra dizendo: o caminho é esse, vai por aqui, vai por aqui. Sabe, Deus tem grandes coisas para a sua vida, grandes coisas. Ele é um bom Deus. O caráter de Deus, um dos atributos do caráter de Deus é a sua bondade. Ele é bom, Ele é bom. Bondade vem de Deus. Quando se diz algo é muito bom, você está falando que tem um pouquinho de Deus naquilo, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bondade. Deus é bondade. O mais interessado no seu sucesso, sabe, na sua vitória, no seu descanso, não é nem você mesmo, mas é Deus, porque Ele te ama, porque Ele te ama, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui essa noite, Senhor, por cada pessoa que está aqui à frente, Pai, que o Teu Espírito Santo, Espírito de vida, possa abraçar os meus irmãos, Senhor, que eles possam, Deus, descansar em Ti, Pai, que o Senhor possa trazer tranquilidade, repousar sobre eles a Tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer roubar a paz, roubar a fé, minar dúvidas e deixar meus irmãos, sabe, perdidos, eu repreendo agora, saia em nome de Jesus, que eles possam descansar em Ti, que eles possam receber de Ti o alívio, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu jugo é suave, que o Teu fardo é leve, e que a Tua presença esteja sobre os meus irmãos, Pai, que eles possam deixar aqui nesse altar, Pai, espiritualmente falando, Senhor, como se eles jogassem aqui suas cargas, suas malas, suas caixas, coisas que eles têm carregado, que eles joguem aqui nesse altar, nesse chão essa noite, Pai, que eles possam voltar para os seus lugares e para as suas casas, leves, com esperança, acreditando no Teu cuidado, na Tua promessa. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender. O Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada um deles, que eles descansem em Ti, que eles Te obedeçam, que eles não percam o lugar de oração e que eles possam se posicionar com ousadia que eles possam se posicionar e saber quem é o Deus deles. Não há nada impossível para o Senhor, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo bondade, o Senhor é todo alegria, é todo paz, e que essa paz, essa alegria repouse sobre a vida dos meus irmãos, que eles descansem em Ti, em nome de Jesus, e que o Senhor surpreenda a vida deles, Pai, que o Senhor dê a eles a vitória que eles precisam, e muito mais do que eles pedem ou precisam, sabe, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, nós Te agradecemos. Você que está aqui à frente, agradeça a Deus. Diga obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de mim, obrigado porque o Senhor vai fazer o que prometeu, obrigado, Deus, porque essa situação não veio para me matar, mas veio sim, Deus, para me fortalecer, e eu estarei firme contigo, seja no meio de milagres, seja no meio de um mar revolto, eu estarei contigo, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém? Você pode dar um abraço quem está aqui do seu lado, diga para ele: irmão, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode fazer isso no seu lugar, dá um abraço a quem está do seu lado, fala: irmão, eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Deus é bom! Vou falar assim, ó, quando eu falar Deus é bom, você diz assim, ó, o tempo todo, tá bom? Deus é bom! E o tempo todo, Deus é bom. Aleluia.